Hoje o assunto do vídeo é o livro Garota Exemplar, da Gillian Flynn. E esse é um livro que eu sempre tive vontade de ler e que eu demorei muito pra finalmente conseguir colocar as minhas garrinhas nele. É um livro que eu gostei, mas que eu tenho algumas ressalvas e eu vou explicar direitinho como é que foi a experiência de leitura e compartilhar um pouquinho do que eu achei de Garota Exemplar. Então, se você estiver curioso para saber a minha opinião sobre esse livro, se você está com vontade de ler também, vem comigo e continua assistindo esse vídeo. O ponto central de Garota Exemplar é o desaparecimento misterioso de Amy Elliot. A Amy é casada com o Nick e aparentemente eles são super felizes. Eles se conheceram em Nova York, onde a Amy foi nascida e criada e está super bem adaptada ao estilo de vida New Yorker. Mas, por uma série de razões que vão ficando claras ao longo da leitura, eles resolvem se mudar para a cidade natal do Nick, que é uma cidadezinha no interior e tal, uma vida mais pacata. E quando a Amy desaparece, então, eles estão morando nessa cidadezinha. E então toda a narrativa vai girar em torno do desaparecimento da Amy, que é muito contraditório, tem várias coisas que não se encaixam e tudo isso faz com que a história seja muito conturbada, não faça sentido. Ninguém consegue explicar muito bem o que aconteceu com ela, porque ela simplesmente sumiu sem deixar maiores rastros. Para entender bem o mote central do livro, é preciso conhecer um pouco melhor a personalidade da Amy. A Amy é aquela menina que todas as outras meninas querem ser iguais, querem copiar e todas as meninas querem amar. Então ela é cheia de qualidades, ela é linda, super inteligente, rica, amada por todos, enfim. Ela é praticamente perfeita. Mas conforme a narrativa vai transcorrendo, a gente vê que ela não é tão perfeita assim. Inclusive os pais dela ganharam fama e fortuna escrevendo livros baseados nela. Então a personagem principal da série de livros deles se chama Amy Exemplar. E a Amy Exemplar é a mulher perfeita, cheia de virtudes, sem nenhum defeito, tudo na vida dela vai super bem. E a Amy acaba tentando competir com a Amy Exemplar, porque a própria Amy, de carne e osso, ela não é tão exemplar assim. Porém, ela quer manter essa imagem, ela quer se aproximar o máximo possível daquela idealização que os pais dela fazem. Então, por exemplo, se ela chega aos 30 anos solteira, os pais dela fazem um puta de um casamento de conto de fadas pra Amy Exemplar, meio que pra criticar o comportamento da filha, tá vendo? Nossa filha não se casou ainda, mas a Amy Exemplar vai ter um casamento digno de capa de revista. Então, se a Amy não quer ter filhos, a Amy Exemplar vai e enche a casa de netos e bisnetos pros pais dela, enfim. Ela sente que a Amy Exemplar é uma provocação dos pais dela e ela tá o tempo todo tentando ser o mais perfeita possível. Enquanto a Amy se esforça para ser uma garota exemplar, ela se casa com o Nick, que é um cara bonzinho, mas bobo. Sabe aquele cara sonso? Então, é o Nick. Ele tenta agradar todo mundo, mas no fim das contas ele é meio babaca, como a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. Além de ser meio babaca, a gente descobre que ele tem uma certa compulsão por mentiras. Devido a essa compulsão por mentiras, sobretudo para a polícia, e também o fato de não ter mais nenhum suspeito, ninguém que parecesse odiar tanto a Amy Elliot, todas as suspeitas caem sobre ele quando a Amy desaparece. Então, de uma hora para outra, o Nick se vê suspeito do assassinato de sua esposa. Então, tem várias pistas que o incriminam e, ao mesmo tempo, ele também não tá fazendo muito pra polícia não desconfiar dele, porque ele vive inventando mentiras, ele vive se contradizendo, enfim. Mas será que só o fato de ser babaca e de ser mentiroso por si só o transformam em um assassino de esposas? Isso a gente vai descobrir conforme a leitura for avançando. Uma coisa super bacana em Garota Exemplar é que a narrativa ela é alternada. Então, tem capítulos narrados pela Amy
na forma do seu diário e capítulos narrados pelo Nick. Então são os acontecimentos, o que tá rolando na vida dele depois que a sua esposa desaparece. Então a narrativa tem pontos de vista alternados e a gente acaba enxergando os dois lados da mesma história. A gente pode ter acesso à versão do Nick e à versão da Amy. Ou pelo menos a versão em que eles querem que a gente acredite. E isso é bastante curioso, porque cada hora o leitor muda de opinião em relação aos personagens, em relação às circunstâncias. Então, uma hora você tá odiando o Nick, querendo enforcá-lo, e aí conforme você lê mais um pouco, você fica com raiva da Amy, pensa, porra, por que ela fez isso assim? E aí você lê mais um pouquinho e já volta a ter ódio mortal do Nick. Então é um livro que desperta sentimentos bastante conturbados em relação aos personagens. Cada hora você apoia um lado diferente. Pelo menos comigo foi assim. E tudo isso nos mostra um ponto-chave do livro, que eu acho que é a questão de que a verdade ela não é única. A gente tem sempre que ver os dois lados de uma mesma situação, porque nem sempre a verdade é aquilo que se mostra claramente à nossa frente. Então eu acho que esse é o ponto central do livro. Nunca acredite na primeira versão que te contam, sempre cavuque um pouco mais para saber a verdade sobre alguma coisa. Outra coisa que eu achei interessante, foge um pouco da grande questão central do livro, mas que eu achei digno de nota, foi o papel das mulheres na sociedade. Essa questão serve como pano de fundo para a história, ela está presente em diversos conflitos que vão se mostrando ao longo da narrativa. A gente vê uma Amy que tá em um constante conflito quanto ao seu papel real, porque ora ela quer ser a esposa super dedicada, super boazinha, que entende o marido e que respeita a privacidade dele, que não se importa que ele falte a compromissos que tinha marcado com ela para sair com os amigos, por exemplo, ao mesmo tempo que ela procura ser essa pessoa e ela tenta se convencer que é essa pessoa, e ao mesmo tempo ela tem um outro lado que é um lado de uma pessoa muito livre. Ela não quer ter filhos, ela não é uma dona de casa perfeita, ela tá profundamente entediada em largar a badalação de Nova York pra viver numa cidadezinha pacata do interior, porque aquela coisa de dona de casa virtuosa não combina nada com ela. Ela é super independente, ela, apesar dela não ter que trabalhar por conta da fortuna da família, ela tem 1000 hobbies e faz 1000 atividades diferentes. Ela não é aquela pessoa que fica fofocando com a vizinha na janela pra passar o tempo, ou que fica procurando receitas novas pra agradar o marido. Ela tem esses dois lados que vivem em conflito. E a Amy tem umas reflexões muito interessantes sobre isso tudo. Eu até marquei aqui uma parte que eu achei muito sensacional, que não tem nada a ver com a história, tá? E ela tá falando sobre o intervalo comercial na TV em um dado momento, e aí ela fala: comercial de absorvente interno, comercial de sabão em pó, comercial de absorvente externo, comercial de limpa-vidros. Dá a impressão de que as únicas coisas que as mulheres fazem são limpar e sangrar. E, gente, eu achei sensacional, achei tão sensacional que eu botei um post-it aqui, porque eu achei curioso, eu nunca tinha pensado nisso, mas é algo que faz muito sentido. E o livro é repleto dessas pequenas reflexões, e eu achei que dialoga bem com o título, porque no fim das contas, a Amy não era uma garota exemplar. O título é uma grande ironia, porque tudo que ela não é e nunca foi é uma garota exemplar. Isso fica bem claro conforme a gente lê. Como eu falei, nessa história não tem santos, não tem gente boazinha e não tem gente super má. Aliás, até tem, mas é uma linha bem tênue e a gente acaba descobrindo no final. E em dado momento existe um plot twist muito, muito interessante. E aí que a história pega fogo mesmo e você fica muito curioso, querendo saber o que vai acontecer, porque você consegue vislumbrar vários finais para essa história. É um livro que, depois que você passa de um certo número de páginas, você não consegue largar, mesmo que você queira, porque
porque você precisa saber como é que a autora vai finalmente amarrar aquele desfecho. Eu gostei muito desse plot twist, não era algo que eu estava esperando, pelo menos não da maneira exata como ele aconteceu. Porém, eu devo dizer que eu não gostei do final. Eu achei um final pouco inspirado, eu achei um final preguiçoso, poderia ter sido algo 1000 vezes mais impactante, que gerasse muito mais ódio, ou então que gerasse um certo alívio no leitor, mas a autora acabou por ficar um pouco no meio termo. Eu senti que ela ficou em cima do muro e eu não acho que esse seja um tipo de livro que possa ter um desfecho em cima do muro. Eu senti falta de um final mais impactante, seja para o bem ou seja para o mal. Além do final morno, outra coisa que me fez ficar meio com o pé atrás em relação a esse livro é que ele demora muito a engatar. Então assim, eu fiquei 3 semanas lendo esse livro, sendo que eu demorei vidas pra ler 100 páginas, sabe? Não era uma leitura que estava me prendendo e eu senti falta disso. Eu achava que esse seria um livro que eu não ia conseguir largar do início ao fim. Então eu devo dizer que ele me decepcionou um pouco por ser um pouco lento, sobretudo no início. Você demora pra entrar no ritmo, você demora pra entrar na história de vez, pra história te convencer. Então eu acho que esse livro ele me broxou um pouco, porque eu estava esperando muito dele e ele só me entregou metade do que eu estava esperando, por assim dizer. Eu gostei, eu achei a Amy uma personagem excelente e teve várias passagens com ela que eu me identifiquei super, mas fora isso eu não seria um livro que eu teria vontade de reler. Eu acho que pra quem gosta de histórias de suspense é um livro bacana, que vale a pena ser lido sim, mas não é um livro necessário na sua vida. Eu vou ver o filme quando estrear, porque eu vi o trailer e parece ser uma adaptação super boa. E vamos ver se a história funciona melhor nas telas do que funcionou no livro, né? E tá aí, essa foi a minha resenha de Garota Exemplar. Queria saber de você, se você já leu esse livro, se você pretende ler esse livro, conta a sua opinião pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não vai embora antes de me dar um like pra me ajudar na divulgação. E se inscreva aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito para ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!